A paz do Senhor Jesus, A a paz. todos vocês que nesta oportunidade que tem nos concedido o Senhor de estarmos juntos nesse dia 21 de agosto de 2022. O nosso culto ao nosso Deus, e somos gratos a Deus por mais uma graciosa oportunidade de estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a preciosa palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecidos a Ti, ó Deus soberano, por mais uma semana que se passou, a qual o Senhor tem com certeza abençoado a cada um dos Teus filhos, aqueles que nos ouvem, que nos veem através de um meio de comunicação. O Senhor também tem abençoado os que estão próximos, aqueles que estão distantes, mas nós te bendizemos e te louvamos por esta oportunidade. Que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo falando com cada um, em cada coração, através da Tua palavra, que é justa, santa e boa e não voltará vazia. E nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos pelo Teu Espírito Santo em que nós habita. Vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, do certo e do errado, e aquele que tem o Espírito Santo discerne todas as coisas. Nossa. Aceita o nosso louvor, atende por misericórdia a súplica desses Teus filhos, ao agradecimento de cada um deles. Nós te pedimos, te bendizemos e te louvamos, Pai, por Tua presença, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, hoje nós temos esta oportunidade também de ver mais um tema não muito difícil, mas sobre a morte redentora de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esta morte, que nós sabemos como se passou, mas alguns, evidentemente, modificam o texto. Mas o texto está bem claro, o texto de Lucas, capítulo 23, dos versículos 44 ao 46, que nós podemos ver neste momento juntos. Aquele que tem a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Não é apóstolo, mas escreveu segundo o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o acontecimento daquele dia no Calvário. Então, Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao 46. Ok? E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Então, sabemos que foi estas últimas palavras: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Ou seja, a vida do Senhor Jesus, semelhante aos homens, então, expirou, terminou. Então, vamos ver alguns pontos importantes sobre a morte de Jesus, que como foi, porque foi, e mais alguns outros poucos itens. Os nossos hinos da nossa harpa cristã de hoje é o hino de número 491, o hino de número 192 e o hino de número 169. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele merece, e agradecemos a Deus por esta oportunidade de podermos estarmos louvando. Uma semana de algumas dificuldades, com certeza, porque o Senhor Jesus disse de algumas aflições, mas Ele sempre nos dará uma forma de podermos suportar. Um hino de número 491. Há poder no sangue de Jesus. Okay? 1, 2, 3. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder.
Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém. Aleluia. Com sangue inocente de Cristo Jesus derramado na cruz em nosso favor. Não foi somente para nos dar a vida eterna, para nos conceder uma vida junto do Pai posterior a esta vida, mas nesta vida presente também para nos curar, para nos libertar, para nos sarar, para nos renovar, para nos restaurar, para nos proteger, para nos guardar. O seu sangue tem esse poder e nós cremos e confiamos e professamos e cantamos e louvamos. O nosso segundo hino da nossa harpa cristã, o hino de número 192, 192, pelo sangue, também falando sobre o sangue de Cristo Jesus. É prestarmos atenção nesta letra e sabermos que realmente tudo está relacionado com a morte, como dizemos, vicária de Cristo Jesus em nosso favor. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus. 1, 2, 3. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus,
no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, temado bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Bem, então, nós cantamos que o Cordeiro divinal, o Cordeiro de Deus, preparado pelo nosso Deus, padeceu na cruz por causa dos nossos pecados. Então, nós vamos ver que, como era de costume, então sacrificar-se um cordeiro na Páscoa. E sabemos então que era a época da Páscoa, quando Jesus foi morto. O nosso terceiro hino, então, de número 169, Ó Jesus me ama. Ok? 1, 2, 3. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama,
pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. O Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento, porque uma das condições é arrepender-se, como João Batista então pregava. Arrepender-se dos maus caminhos, da vida que não agrada a Deus, e então mudar de vida pela presença do Espírito Santo, ensinando e guiando, deixando-se guiar, deixando-se orientar pelo Espírito Santo. E assim, então, passamos desta vida que alguns, infelizmente, tiveram, como eu, a uma vida que não agrada a Deus, para uma vida que busca-se agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Amém. Pois Ele deseja nos salvar. Então, graças ao nosso Deus, já ouvimos de alguns irmãos, então são bênçãos. Estamos aqui para, evidentemente, contar bênçãos, porque se for contar desgraça, não precisa... basta tantas e outras fontes de informação. Então, nós sabemos que as dificuldades estão acontecendo em todas as partes do mundo, e não é novidade, não é surpresa para ninguém, porque basta ler a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus já disse que iria acontecer, e tudo aquilo que ele disse com certeza vai acontecer. Então não é para ficarmos surpresos, apenas buscar ainda mais, é motivo de buscar a presença do Senhor e ser agradecido a Ele, porque estamos aqui. Posso ver os irmãos podem nos ver, e agradecemos ao Senhor, porque se estamos aqui é pela misericórdia do Senhor, o seu poder, a sua graça, o seu amor incondicional para conosco. Temos que estar sempre com o coração agradecido. E por mais esta semana que o Senhor nos concede, que se inicia hoje, e o Senhor esteja abençoando a cada lar, cada família, a cada um desses que sempre tem estado conosco, nos incentivando a continuar na obra do Senhor. Aqueles que não podem estar também, o Senhor também sabe e conhece o coração. Em nome de Cristo Jesus, peço então as vossas orações em nosso favor. Amém. Amém. Então vamos aqui iniciar com os nossos irmãos que estão aqui conosco no momento. Deixa eu aqui passar para as irmãs, começando com a nossa irmã Luzinete, que está aqui no nosso lado esquerdo. A paz do Senhor, irmã Luzinete. Amém. Amém. Jesus, graças. Um momento a mais. Amém, Jesus. Muito grato.
Oh, Senhor Jesus. Muito Ezequiel grato. que tirou diploma lá Muito grato. de diploma é seu cunhado? De discipulado? É. Uhum. Então, os irmãos. Desculpa, irmã Lucinete. Irmão Alexandre, igual. Amém. Isso. Então, os irmãos aqui da direita, a irmã Keiko, Anderson, Nishimura, que estão um pouco distantes do som. A irmã Luzinete agradece ao Senhor por um grande livramento que o Senhor tem dado ao seu sobrinho, filho de uma irmã dela, que já sofre há algum tempo de uma dificuldade, uma enfermidade nos rins, mas ele teve uma recaída e uma restaurada pelo Senhor, que deixaram assim os médicos de boca aberta, e pela misericórdia do Senhor ele voltou já para casa e já participou das atividades da igreja, celebrando ao Senhor com alegria. Resumindo o que ela disse. E pede as vossas orações em favor do Rafael, do lar, do pai, da mãe e dos familiares da irmã Luzinete e também pelo nosso Brasil. Muito grato. Irmã Clarice, por gentileza. Alô? A Paz, Senhor. Quero agradecer a Jesus por ter ouvido essa conversando e aproveitar. Amém. Muito grato. A irmã Clarice agradece ao Senhor pelas orações dos irmãos, tem orado em favor dela e que o Senhor tenha abençoado e que também tudo está acontecendo segundo o querer e a vontade do Senhor e também ajudando os irmãos no propósito de regressar ao Brasil. Irmã Simone Uemura e o Julinho Kaoru Uemura. Bom dia, boa noite, Pai Senhor. Senhor, Agradeço a estar nos graças a Deus, né? Depois, na verdade, a gente não está tendo febre, né? Aqui tiveram febre alta, a maior febre nova, né? Que eu sabe que é grave, por da febre, que é uma febre, a gente é mais forte só com remédio, aí no caso dele, no caso de tal, é um pouquinho mais, graças a Deus, está bem. amém, Tá Jesus. bem, né? Graças a Deus. Eu queria pedir proteção, né? Para que essa doença não se alastre mais. Aqui tem se alastrado muito, pessoas que a gente conhece pego. Então, tá complicado e muita gente está fazendo teste sem indicação nenhuma. Então, pagando mais ainda e assim, não está passando. Sim. E pedir pelo Brasil para agora do lockdown para ver como é que vai ficar lá, para ver como vai ficar Senhor, nossa aqui, se vai fazer. Agradecer. amém. Estamos aqui mais uma vez. Muito grato, irmã. Amém. Deus abençoe. Então, a irmã Simone, com seu esposo Júlio Kaoru Uemura, agradecem ao Senhor que com certeza tem permitido esta infecção, mas o Senhor já tem dado vitória. Os pequeninos, que era a maior preocupação dele, os filhinhos pequenos, mas já estão praticamente restaurados, restabelecidos pelo Senhor. E o Júlio
também que ainda tem uma febre, mas o Senhor com certeza vai restaurar, restabelecer, e ele vai poder testemunhar em breve sobre a proteção e o cuidado e a solução do Senhor. Vamos aqui com o irmão Anderson e a irmã Keiko, por favor. De Shizuoka. A paz dos irmãos. Paz do Senhor. Como sempre, somente agradecer. Primeiramente agradecer, porque sexta-feira eu tive que ir no médico, porque periódico, né? A irmã minha que me levava no médico aí em Yokohama, minha pressão alta. Graças a Deus fiz os exames, meu médico já diminuiu pela metade meus remédios. Aleluia. E só tenho a agradecer. Grande Deus. Amém. Keiko Tamaro. Aí. A paz. Só agradecer também. Também. A Keiko agradece. Nishimura Kyodai. Negai shimasu. こんばんは。おはようございます。おはようございますか。8月の18日に、4回目のワクチンを注射して、その前にちょっと食欲がなかったんですけども、今ちょっと回復してというか、コロナにかかったわけじゃないんだけども、今、元気で動ける状態です。もう食欲がちょっとやっぱなくなって、暑かったのかもしれないあるんだけど、もう感謝です。以上です。 No dia 18, ele fez a quarta vacinação com corona, teve uma reação, né? Não que manifestou corona, mas agora o Amém, hoje também Jesus. Pela manhã. Irmã Maria. Boa noite, a paz do Senhor. O Senhor amado. Estamos bem, graças a Deus, Amém. né? Graças ao Deus. Falou, né? Estava muito quente, mas hoje estava mais fresco, está até frio dentro do trem da igreja, está muito frio. Porque eu emagreci, eu sinto tanto frio. O Senhor é bom. Graças a Deus. E agora eu vou tomar vacina dia 25, né? é diferente. Dia 25. Mas sabe, Anderson, aquela pergunta que você fez, quem teve corona, tem que perguntar para o médico, né? Que teve corona, se pode vacinar, tem que perguntar para o seu médico. Se não tem que abrir um intervalo. A Simone que perguntou. A Simone que perguntou? Foi. Perguntar para o médico. Uhum. Tá bem, irmã. Eu passo para ela então. Passo para ela. É bom perguntar para o médico direitinho, viu? Muito grato. Amém. E Oi. está bem, graças a Deus. Amém. Vamos Bem, orar. emagreci também e estou bem, graças a Deus. Bom, irmã Maria, agradece ao Senhor por esta oportunidade de estar testemunhando que o Senhor é bom, assim, juntamente com o seu esposo. Então, que o Senhor continue e permaneça neste lar, nesta família, abençoando, guardando, protegendo, e que sempre estão alegres de estar na casa do Senhor. Irmã Mieko, por favor. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Só temos que agradecer também a Deus, né? E agradeço por uma alma que aceitou a Jesus hoje na igreja. Foi, com certeza, uma festa no céu. Amém, Jesus. E também para essas criançadas agora que nesta semana já retorna para as escolas, para as aulas, porque já vai terminar, acho que dia 26, né, Simone, que começa as aulas? Aqui é dia 1º só. Ah, é? Dia 26, aqui essa semana já começa. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Então, oração em favor de? Das crianças. Então, em favor, né? em favor das crianças. Que o Senhor aceitou Jesus hoje. Isso, que o Senhor esteja. Então, que o Senhor esteja abençoando os pequeninos cada vez mais. Sei que o Senhor sabe e conhece das necessidades de todos. Não vai cair um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento do nosso Deus, sem a permissão do nosso amado Senhor. Mas sempre
pedimos em favor dos pequeninos que ainda não têm esta oportunidade de orar ao Senhor, mas tem assim ao pai e à mãe para dar, né, no devido tempo, a devida proteção e cuidado. E, com certeza, somos agradecidos também pelos nossos pequeninos, que o Senhor tem abençoado, guardado, protegido, assim como dos demais irmãos, aqueles que nos ouvem, que nos veem, que eu não sei quais pessoas são, mas o Senhor sabe e o Senhor continuará abençoando, assim como os netos também da irmã Clarice. Também peço oração que que os irmãos estejam nos seus momentos de oração, se lembrando da irmã Maria Sato, da nossa irmã Ana, do nosso irmão Haru Namba, dos demais irmãos do Melvin, que estivemos juntos nesta manhã. Ele ficou de estar reunido conosco, mas algo aconteceu, não sei porquê, mas o Senhor sabe e conhece. E o Senhor esteja abençoando também o nosso irmão Melvin, que está recentemente morando aqui, veio recente a este país. Que o Senhor esteja abençoando, usando ele para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Amém, Senhor. Em favor do nosso irmão Melvin Santana. Então vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, meu Pai. Ó amado Salvador, soberano e justo e santo e bom, tudo o que fazes, Senhor Pai, é perfeito. Tu és soberano e nada pode impedir que o teu querer e a tua vontade, que é justa, santa e boa, possa ser realizada. Não há homem, não há nação, não há país, não há cultura, não há nada, ó Senhor, que não esteja debaixo do teu querer e da tua vontade. Todo o universo lhe pertence e tudo está no controle do teu querer. Nós te agradecemos por mais uma semana que tem se passado, por esses irmãos que estão conosco, aqueles que nos veem e nos assistem. Ó Senhor, que a tua mão forte esteja salvando, curando, restaurando, restabelecendo, como temos ouvido nesta noite, através da tua filha, ó Deus Santo, a nossa irmã Luzinete. Da cura, da libertação, da salvação daquele nosso irmão que neste dia precioso que o Senhor lhe concedeu, ele confessou que entrega a sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Com certeza os céus se alegram por mais uma alma que reconhece que é pecador e que o Senhor, pelo teu Espírito Santo que nele habita, vai a cada dia, a cada vez mais, convencê-lo de que é um pecador e que carece e necessita de estar próximo de ti, ó Deus, por amor de Cristo Jesus, agregando a alegria aos seus filhos, à sua esposa, que já de muitos e muitos anos são cristãos. Mas este homem se decidiu por Cristo Jesus e nós nos alegramos nesse dia. A cada irmão que esteve conosco, a cada irmã que esteve conosco, nós te pedimos a tua presença, abençoando, guardando, livrando e continuamente protegendo nosso Deus, porque sabemos que o Senhor é presente. O Senhor ouve a oração do justo e não vai deixar de mãos vazias, não vai deixar desamparado. Mas te bendizemos por todos esses que com o coração alegre têm sempre estado conosco, contando do que o Senhor faz, do que o Senhor é capaz de fazer em favor de cada um daqueles que confiam na tua presença, no teu cuidado. Fica conosco ainda nesta noite. Fica com cada um dos teus filhos que não pode estar conosco neste momento, ali aonde estiverem, no local de trabalho, no lar, junto com a família, aonde for, o Senhor ali estará com eles, pelo teu Espírito Santo. Te pedimos esta presença santa e preciosa, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças ao nosso Deus, porque Ele nos tem concedido ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir dos testemunhos, não. Mas os testemunhos edificam, certo? Então, ouvimos testemunhos de que o Senhor, com certeza, e esses irmãos reconhecem que não foi pelo reconhecimento, pelo merecimento, mas foi por causa do amor do Senhor para com todos, que têm sido restaurados, restabelecidos, renovados.
por tua mão forte e braço estendido. A cada um desses, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez. Neste momento, vamos aqui meditar mais um pouco, tentar aprender mais um pouco com aquilo que o Senhor tem para conosco, que está registrado, então, no livro de Lucas, no capítulo 23, do 44 ao 46, em que vemos que Jesus Cristo foi crucificado e entregou-se a si mesmo para padecer em nosso lugar. E expirou, ou seja, o homem Jesus, não o Deus Jesus, mas o homem Jesus, então, foi morto. Bom, sabemos que a crucificação, nesta época, na época de Jesus, algum tempo antes e algum tempo depois, inclusive, era uma prática da pena capital. O que é a pena capital? Então, era um castigo imposto por lei. Era lei, não era revelia. Era um castigo imposto com a morte a alguns crimes. E, com certeza, não era comum nessa época. Não era uma surpresa nem algo que fosse assim difícil de se compreender. Sabemos que ainda existem países onde existe, então, o que chamamos pena de morte, ou seja, pena capital. Então, é um castigo de um crime onde a pessoa tem a sua morte decretada e depois cumprida pelo governo. Então, alguns governos de alguns países ainda se utilizam, outros não. Mas, em muitos países, esta pena de morte ela chega por motivos bem mais simples do que em outros países. Alguns países, um deles é o adultério, e esse adultério resulta na morte. Não sei se do homem e da mulher, ou só do homem ou só da mulher. Não sei dizer. Mas a morte de Jesus, com certeza nós sabemos que não foi programada por homens. A sua morte já estava decretada desde a fundação do mundo. Bem, como é que eu sei isso? Precisamos ler, então, o nosso primeiro texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que no final do versículo nos dá essa certeza de que Jesus não foi morto porque homens foram utilizados no projeto do nosso Deus soberano para que a sua morte, a morte do Senhor Jesus, fosse efetuada. Mas não foi por nenhum merecimento, nenhum ato de homens. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, nós podemos ler. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra. Está falando da besta. Claro que esse texto foi tirado de um contexto. Esses, então, adoraram a besta. Quem? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Certo? E que Cordeiro é esse? Que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus já tinha a sua morte decretada antes, não? De muitos e muitos e muitos anos antes da real morte decretada por aqueles que estavam ao redor dele. Então, não foi a ação de homens, não. Certo? Antes, desde a fundação do mundo. Não é antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo que está no livro de Apocalipse. A morte de Jesus foi proclamada pelos patriarcas. Quem é patriarcas? Os patriarcas. Abraão, Isaac, Deus de Jacó. Então, esses são os patriarcas. E pelos profetas do Antigo Testamento. Bem, nós sabemos que o Antigo Testamento começa em Gênesis e vai até Malaquias. Então, de Gênesis até Malaquias, existem mais de 300 profecias específicas sobre Jesus Cristo. Não pergunta que se eu já li, porque eu nunca li.
nem 30 talvez. Mas é claro, nós temos 2 livros que apresentam uma das mais completas informações sobre o nosso Salvador. Então, essas informações estão em 2 livros que nós muitas vezes lemos, que está no livro de Salmos, ou seja, no Salmo 22, e no livro do profeta Isaías, no capítulo 52 e 53. Então são 2 textos bem conhecidos que vão falar sobre o nosso Salvador. Então apresentam bem mais detalhes sobre aquilo que iria acontecer 700 anos depois, aproximadamente. Eu não sei dizer exatamente, alguns irmãos têm mais conhecimento que eu. Mas, não obstante, né, todas essas profecias registradas anteriormente à vinda de Jesus, então antes da vinda de Jesus, elas foram registradas. Por isso é que os fariseus, por isso é que os sacerdotes, os escribas não estavam inocentes, porque eles liam e eles conheciam e eles ensinavam essas profecias. Certo? Então, mesmo havendo essas profecias, Jesus, ele mesmo profetizou a sua morte em 4 diferentes ocasiões. Certo? Então vamos ver apenas essas 4 ocasiões. A primeira em Cesareia de Filipe, que está registrada no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 21. E diz assim: desde então começou a Jesus a mostrar, não é só falar, a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Fazer o quê? E padecer muitas coisas dos anciãos. Então, através daqueles anciãos, do ato desses anciãos, e dos principais dos sacerdotes, sabemos que foram eles, e dos escribas, também os escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então esta foi a primeira introdução de que Jesus começou a falar ao povo de que ele deveria ir para Jerusalém e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Após Jesus declarar, se lermos este texto, ou o contexto desse texto, ou seja, aonde está inserido este versículo, nós podemos ver que Jesus declara que ele é o mesmo. Não, que ele mesmo é o fundamento. Que Jesus é o dono, é o cabeça da igreja, é o dono da igreja, é o protetor da igreja, é o edificador da igreja. E após ele declarar isso, ele então anuncia pela primeira vez que deveria ir para Jerusalém para sofrer, padecer e ser morto, mas, graças ao nosso Deus, ressuscitar ao 3º dia. Jesus sabia que seria em Jerusalém o local onde deveria sofrer, ser morto e obter a sua vitoriosa ressurreição. Amém. Então, apesar de ele ter ido para outros lugares, nesses outros lugares não era o local que Deus tinha preparado para a morte do seu Filho amado em nosso favor. O segundo lugar onde Cristo Jesus anunciou publicamente foi na Galileia. Então, foi o segundo lugar onde Jesus anunciou a sua morte. Na Galileia. Estava Jesus na Galileia, e este fato está registrado no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 22 e 23. Ora, então eu vou ler este versículo. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então ele estava em outro lugar, ele não estava em Jerusalém. Então, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao 3º dia ressuscitará.
e eles se entristeceram muito. Com certeza entenderam a mensagem. Então, nós sabemos que antes da transfiguração no monte e depois da transfiguração no monte, é claro, Jesus prediz a sua morte, que aconteceria sem nenhuma improvisação ou surpresa, tudo programado pelo nosso Deus na fundação do mundo, como nós lemos em Apocalipse. Então, alguns estudiosos da Bíblia, não está escrito na Bíblia, afirmam que Jesus conversava com Moisés e Elias. Então, apareceram Jesus, sim, e apareceram Moisés e Elias e eles conversavam. Está registrado na palavra do Senhor. E alguns estudiosos dizem que exatamente sobre a sua morte na cruz é que eles estavam conversando, porque os apóstolos que estavam próximos não escutaram, senão eles teriam dito. Né? Então a morte de Jesus não foi algo inesperado, nem a sua ressurreição foi uma surpresa. Ele já havia anunciado mais que uma vez. E também os profetas já haviam escrito, profetizaram e escreveram. Então não era algo inesperado. Nem a sua ressurreição foi uma surpresa. Tudo já estava rigorosamente definido pelo Pai, desde a eternidade. Quando foi a formação do mundo, eu não sei, faz tempo. Nós não sabemos, nós sabemos a partir de Deus criou os céus e a terra, e no dia seguinte ele criou Adão? Não foi assim. Então, quantos dias passaram, eu desconheço. Não, esse não é de Adão, esse sexto dia não é assim. E sexto dia é o segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Precisa ver. Então, a primeira comunicação de Jesus sobre a sua morte provocou a reprovação de Pedro. Nos lembrando que está no livro de Mateus, capítulo 16 e 22. Então Jesus, nos versículos anteriores, disse que ele iria morrer, iria padecer, iria sofrer e ser morto. Aí no versículo 22, Pedro toma a palavra e diz: E Pedro, tomando-o de parte, chamou ele no canto e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Por isso que falam Pedrão, né? Ou seja, primeiro que ele já queria, já estava falando algo que era o contrário do que era o propósito de Cristo Jesus. Ele veio a este mundo para quê? Para ser rei? Assentar-se num trono ali em Israel? Não, nada disso. Mas Pedro ainda estava semi-convertido, então ele falou: não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Aí Jesus deu aquela resposta famosa para ele: vai para lá, Satanás. Quando você se converter, você vai cair na real. Então, essa primeira comunicação provocou essa resposta de Pedro. A segunda comunicação de Jesus sobre a sua morte levou os discípulos a ficarem profundamente tristes. Que é o que nós lemos, que está em Mateus 17, 22 e 23, que nós já lemos. E, então, Jesus anunciou, e está escrito no final do versículo, e eles se entristeceram muito. São duas situações bem diferentes. No terceiro anúncio da sua morte, Jesus, então, pronunciou na Judéia, outro lugar. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 17 ao 19. E subindo Jesus a Jerusalém, diz este versículo, chamou à parte os seus 12 discípulos, somente os 12, e no caminho disse-lhes. Então, e subindo a Jerusalém, estavam na Judéia e foram para Jerusalém. No caminho, não é nem um lugar nem um outro, é no caminho, mas com certeza fazia parte da Judéia. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte,
e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Amém. Então, Jesus já tinha profetizado. Não é porque faltava uma semana ou que faltava 2 dias. É uma profecia do nosso Deus, onisciente. Então, Jesus foi entregue aos chefes dos sacerdotes, nós sabemos, e mestres da lei, também chamados de escribas. Ou seja, escriba era quem escrevia e era mestre da lei, ensinava o Antigo Testamento, vamos dizer assim. Então, Então, Jesus foi entregue aos chefes dos sacerdotes como? Através da traição de Judas Iscariotes, nós sabemos. Mas, o que aconteceu? Então, Jesus foi entregue naquele ato miserável do nosso Judas Iscariotes, que está registrado na palavra do Senhor. Mas Jesus entregou-se voluntariamente. Sabemos que os sacerdotes vieram para prendê-lo junto com os soldados e Jesus falou: a quem vocês estão procurando? Jesus, sou eu. E foi para a frente e disse: esses outros não faz mal para eles, em outras palavras, né? Eles não têm, assim, a culpa total do que estavam dizendo sobre Jesus, mas sim a culpa era totalmente sobre Jesus, o que os sacerdotes estavam falando. Mas Jesus entregou-se voluntariamente. Ele não foi como uma vítima indefesa, mas foi como o Salvador vitorioso. Aleluia. Porque ele entregou-se a si mesmo, está escrito. Ele não foi como se diz, o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes só entregou o local onde ele estava. E quem era ele? Sabemos que era de noite, certo? Então, para identificá-lo, Judas falou: aquele que eu dar um beijo, é esse vocês prendem. Então, ele foi morto, mas com isso não terminou o propósito de Deus para Jesus, né? Uma vez que o Pai deveria ressuscitar o Filho amado ao terceiro dia. Assim, a morte foi vencida, pois jamais poderia vencer ao nosso Salvador. Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Como está escrito, triunfou sobre ela. E venceu a morte, triunfou sobre ela, abrindo assim o caminho da imortalidade para nós os que cremos. Então, essa imortalidade veio através de Cristo Jesus para estarmos juntos com o Senhor. E o quarto e o último anúncio da morte de Jesus aconteceu em Jerusalém. Mateus 26, 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, o Filho do Homem será entregue, mas ele foi voluntariamente, sem reação nenhuma. A reação foi a de Pedro, né? Nós sabemos, mais uma vez. Então, embora as autoridades judaicas, agora precisa prestar um pouco de atenção, embora as autoridades judaicas queriam prender Jesus 2 dias antes da festa da Páscoa para matá-lo depois da festa. Então, eles queriam prender Jesus 2 dias antes da festa da Páscoa para matá-lo depois da festa. Marcos 14, 1 e 2. Está escrito assim: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Esse era o propósito de homens. Mas o propósito de Deus era que Jesus fosse preso no primeiro dia da festa. Nós vamos, por isso que eu falei que precisa atenção para entender. Então, Jesus foi preso no primeiro dia da festa, onde um cordeiro deveria ser morto, que fazia parte do ritual da festa. Então,
ele foi preso no primeiro dia da festa? Sim, esse fato pode ser confirmado no capítulo 14 de Marcos, que começa no versículo 12. Então, esse fato começa no versículo 12 do capítulo 14 de Marcos e vai até o versículo 72, que registra o primeiro dia da festa. Tem que ler com atenção. Eu precisei ler várias vezes e escrever, porque senão eu ia também me equivocar. Então, ele foi preso no primeiro dia. No capítulo 15, ainda do mesmo Marcos, no capítulo 15 e versículo 1, começa o segundo dia da festa. E no versículo 25 do capítulo 15, confirma que eram 9 horas da manhã do segundo dia da festa dos pães asmos, onde se costumava matar o cordeiro pascal. Então era de costume, mas o costume era no primeiro dia, como está registrado em Marcos, capítulo 14, versículo 1 e 2, que diz assim: e no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa. Então era no primeiro dia. Mas Jesus, contrariando todas essas expectativas dele, não foi morto no primeiro dia. E mais uma incontestável evidência de que o Senhor está no controle de tudo. Os homens pensaram, maquinaram, mas o homem não está no controle de nada até hoje. Podem até pensar, mas não. Então, os escribas e sacerdotes não conseguiram realizar o seu plano de prender Jesus antes da festa e matá-lo depois da festa, pois o homem jamais esteve e jamais estará no controle dos acontecimentos. Se ele permitiu uma pandemia, ele permitiu. E por que ele permitiu? Só telefonando para o céu e perguntando para ele, eu sei dizer. Então, assim nós temos essa certeza de que o nosso Deus é todo-poderoso. O homem tentou fazer de uma forma, mas o Senhor todo-poderoso fez de outra. Então, o processo da redenção nunca esteve nas mãos de homem algum, nem do Iscariotes, nem dos chefes dos sacerdotes, nem do escriba, nem do Pôncio Pilatos e demais autoridades da época, mas sempre esteve debaixo do controle das mãos do Pai Eterno. Então, naquela comemoração da Páscoa, há 2000 anos atrás, Jesus mostrou que ele seria o Cordeiro de Deus que deveria ser morto em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia. Com esta Páscoa, que foi realizada com a morte, o sacrifício à morte de Cristo Jesus, e ressuscitar ao terceiro dia. Sua morte em nosso lugar trouxe a sua morte inocente e merecida, nos trouxe vida. Tem nos libertado do pecado, tem nos sarado, curado, restaurado, restabelecido. Ele nos justificou diante do Pai e nos tornou, essa justificação quer dizer o quê? Justificar quer dizer nos tornou inocente da culpa do nosso pecado. Isso que se chama justificação. Então eu não estou mais debaixo da culpa deste pecado. Jesus assim já pagou. E passamos então do estado de condenação eterna para ter a vida eterna com Deus. Este é um privilégio daqueles que amam ao Senhor. E o seu sangue derramado na cruz nos trouxe purificação. Então, nos trouxe a purificação dos nossos pecados. E a sua ressurreição nos trouxe a garantia e a certeza da vida eterna. Amém. Então, todas essas situações que ocorreram com o Senhor Jesus, as autoridades da época, que também eram autoridades, os sacerdotes, como ainda existiu muitos e muitos séculos depois, a grande autoridade da igreja, não esteve no controle em nenhuma das situações. Nós podemos ver, depois os irmãos veem esses versículos e esses capítulos desses que eu mencionei, e nós vamos ver que, com certeza, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi tudo por obra do nosso Deus.
que não poupou o seu amado Filho, mas entregou-o a si mesmo em nosso favor. Esta é a nossa certeza, porque esse sangue derramado nos trouxe a purificação dos nossos pecados. Não é que ele apagou, que ele escondeu ou que ele deixou esquecido. Não, ele purificou. E a sua ressurreição, através da ressurreição de Cristo, nós temos a garantia e a certeza da vida eterna. Não é algo que eu penso, eu acho. Nós temos essa certeza. Por isso temos que confiar na palavra do Senhor e esta certeza virá cada dia mais sendo acrescentada no nosso coração. Passamos por dificuldades, assim como Jesus passou, como lemos hoje pela manhã. No mundo tereis aflições, mas ele disse, eu tenho de bom ânimo, porque ele venceu todas e nós poderemos vencê-las por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus vos abençoe, vos guarde, desculpe por mais uns minutos passados, mas que o Senhor esteja com cada um, confirmando que Cristo Jesus foi obediente ao Pai e obediente até a morte e morte de cruz, em nosso favor. Vamos orar? Que o Senhor esteja abençoando a cada um desses teus filhos, Pai. Que possam confiar e crer na tua palavra santa. E confiando e crendo que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, voluntariamente, entregou-se a si mesmo voluntariamente. Não foi morto por homens, Senhor, mas foi morto por causa dos nossos pecados. Ó Senhor, continua a estar com esses que confiam e creem na tua palavra. Acrescenta a cada dia mais aquelas almas que vão ser salvas. Ó Senhor, abençoa o trabalho das mãos desses teus santos que têm estado conosco, aqueles que não podem estar, mas que confiam na ressurreição de Cristo Jesus, no sacrifício, na morte e ressurreição do teu Filho amado em nosso favor. Abre o nosso coração e o nosso entendimento e sê conosco por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque não merecemos, mas por causa do teu amor incondicional. Lava-nos, purifica-nos com teu sangue precioso, Senhor Jesus, e seremos limpos e seremos transformados. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, Pai amoroso, Deus sublime, e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos nesses poucos minutos. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe, vos guarde, e que possamos estar reunidos no próximo domingo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito grato.